E não vos embriagueis com vinho em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito. Vamos ler aqui conosco, todos juntos aqui, que diz assim, o tema desta confraternização: jovens, o que Deus pede de ti. Vamos todos juntos? Jovens, o que Deus pede de ti. Agora diga assim: o que Ele pede é que nós sejamos cheios do Espírito Santo. Cheios do Espírito Santo. Amém. Quando nós lemos o texto da carta que o apóstolo Paulo escreve à igreja que estava na cidade de Éfeso. A cidade de Éfeso, ela foi fundada pelos gregos jônios na região central da costa ocidental da Anatólia. Região esta que hoje se chama Ásia Menor, entre Esmírnia e Fileto, às margens do mar Mediterrâneo. Essa cidade, ela foi com Esmirna, Priene, Mil e Mileto, uma das cidades que se desenvolveram durante os reinados dos reis lídios de Sardes, no 6º e no 7º século antes de Cristo. A cidade de Éfeso, ela foi o ponto de contato entre a Ásia Menor e o Egito. Ela era uma cidade livre administrativamente no tempo dos Ptolomeus, mas dependente política e militarmente, tendo de acolher militares e pagar tributos, o que continuou sob domínio seleucidas. Sobre o domínio romano, a cidade de Éfeso tornou-se o centro administrativo de Roma, habitada por muitos judeus ainda no 2º século antes de Cristo. A cidade de Éfeso tornou-se um grande centro de comércio, o que continuou durante os primórdios do cristianismo. Sobre o contexto socio-religioso, a cidade de Éfeso estava o grande templo de Artemis Efésia, a deusa dos Efésios, em lugar estrategicamente consagrado àquela divindade. Ela possuía imensos tesouros, o que foi considerado uma das 7 maravilhas do mundo. Este templo tinha 130 metros de comprimento por 67 metros de largura, e achavam-se adornado com pinturas e estátuas. Este templo foi incendiado, segundo a lenda, no dia em que nasceu Alexandre Magno, e o templo da deusa dos Efésios ficou em ruína por algum tempo. Ofereceu-se Alexandre em construir o templo se os Efésios deixassem uma escrita que indicasse o nome do benfeitor, mas foi recusado o oferecimento, e os próprios habitantes de Éfeso reconstruíram o templo com maior magnificência do que o interior. Muitos dos mármores e outras pedras preciosas que foram empregadas para a construção daquele magnífico edifício foi levado para a cidade de Constantinopla e algumas outras cidades situadas às margens do mar Mediterrâneo. Na cidade de Éfeso também tinha a grande biblioteca de Celso e um grande ginásio que incluía em seus complexos o campo de ginástica de 200 por 240 metros, e neste ginásio praticavam-se corrida, praticavam ali também massagem de óleo. Naquele ginásio, nos seus compartimentos,
aposentos, existiam vestuários, salas de banho, local para palestras, salas de aula, biblioteca e até um santuário havia naquele grande ginásio que existia na cidade de Éfeso. A cidade de Éfeso, ela era uma cidade em que adorava os deuses da mitologia grega e os deuses da mitologia romana. E o deus principal da cidade de Éfeso era a famosa deusa dos Efésios com o nome de Ana. Mas na cidade de Éfeso também se adorava alguns outros deuses, e um dos deuses adorado na cidade de Éfeso era um deus por nome Baco em grego e Dionísio em romano. O deus Baco era o deus do vinho, o deus Baco era o deus da embriaguez. O deus Baco, lá nos cultos, nas suas adorações, incluía vários estágios de embriaguez. Havia vários momentos em que os adoradores de Baco também era inspirado em profecias. Os adoradores de Baco também adoravam com músicas, danças frenéticas. Os adoradores de Baco, eles não podiam adorar este Deus se não estivesse com estado de embriaguez, se não fosse embriagado com vinho. Os adoradores de Baco não poderiam o adorar. Quando os adoradores de Baco estavam tristes, eles diziam assim: vamos ao templo, porque no templo nós vamos embriagar e nós vamos esquecer-se dos problemas e nós vamos te alegrar. Os adoradores de Baco adoravam a Baco porque sabia que quando chegava no templo eles se embriagavam e esquecia por um momento as suas dores e todos os seus problemas. Quando o apóstolo Paulo escreveu esta carta, no capítulo de número 5, versículo de número 18, o apóstolo Paulo estava tratando exatamente deste assunto. O apóstolo Paulo estava dizendo para a igreja, porque a igreja de Éfeso estava também aderindo aos costumes dos adoradores de Baco. Quando os crentes ouviam falar que os adoradores de Baco, quando estavam tristes, eles se embriagavam com vinho e se alegravam, os crentes também diziam: nós também vamos aderir isto para a igreja, nós também vamos se embriagar com vinho, para nós também alegrar com os adoradores de Baco. Quando eles ouviam falar que os adoradores de Baco adoravam o seu Deus embriagado, esquecia-se dos problemas, os crentes também queriam trazer o costume dos adoradores de Baco para a igreja. Aí Paulo então resolveu, inspirado pelo Espírito Santo, e Paulo então disse para a igreja de Éfeso, dizendo: irmãos, eu quero ensinar uma coisa para vocês se alegrar, para vocês esquecer-se dos seus problemas, para você esquecer de tudo. Você não precisa ir para a igreja embriagado com vinho como os adoradores de Baco. Você só precisa de uma coisa para vocês sentir alegria. Você só precisa de uma coisa para vocês esquecer dos problemas lá fora. Você só precisa de uma coisa para vocês esquecer de tudo e começar a adorar o Deus vivo. É só vocês se encher do Espírito Santo. Quando vocês se enchem do Espírito Santo, as coisas ficam diferentes. E é esta noite que é a mensagem de Deus para a igreja. Deus está pedindo do jovem, Deus está pedindo da igreja, Deus está pedindo de nós, que nós teremos que ser cheios do Espírito Santo. Aqueles que creem que Deus esta noite vai encher do Espírito Santo, levante as suas mãos como estou levantado e já diga glória a Deus nesta noite. O apóstolo Paulo, ele então disse para a igreja: vocês têm que ser cheios do Espírito Santo, porque quando vocês forem cheios do Espírito Santo, então vocês vão ver que vocês não precisam se embriagar com vinho, porque um crente cheio do Espírito Santo, ele tem uma experiência tão diferente do que uma experiência de alguém embriagado com vinho. Ele quis dizer que quando o crente está cheio do Espírito Santo, ele não se preocupa com os problemas. Ele chega na igreja e Deus vai enchendo ele, vai enchendo ele, vai enchendo ele. Daqui a pouco ele se esquece das dívidas, dos problemas, das dificuldades e começa a se alegrar dentro dele. Sabe por quê? Porque quando nós somos cheios do Espírito Santo, meus irmãos, as coisas ficam diferentes.
diferente. Quando nós somos cheios do Espírito Santo, nós não somos como os demais que estão lá fora. Nós sentimos uma alegria contagiante dentro de nós, e daqui a pouco nós começamos a extravasar, porque o crente cheio do Espírito Santo é isso que Deus quer de nós. Quando os crentes, Deus quer de nós é isso. Deus quer de nós é isso, é que nós se enchemos do Espírito. Deus quer da igreja é isso.